Na advocacia também tem isso. A gente acha que a gente só procura o advogado quando a gente já tem o problema, mas o advogado também trabalha com a prevenção. Algumas famílias ainda não estão preparadas para essa conversa. Boa tarde, mais uma conversa de valor. E hoje a gente está trazendo, obviamente, mais uma mulher que vai nos representar com a sua história linda, que a gente vai conversar aqui um pouquinho, porque, como eu já falei em vários episódios, a gente traz mulheres que agregam valores para nós. Então, não deixam de ver esse episódio inteiro, porque com certeza será mais uma conversa extremamente interessante. E a nossa convidada hoje é a doutora, eu chamo ela de Manu, mas é a doutora Emanuele Carnevale, especialista em Direito da Família e Sucessão, também presidente da OAB de Balneário Camboriú. E a gente vai falar um pouquinho aqui da sua história de vida, da sua mudança de vida, das suas experiências e o que ela pode contribuir também como advogada na parte de família e sucessão. Mas, como de costume, só para relembrar a vocês que o patrocinador oficial do podcast é a Berg Corretora Planos de Saúde e que, antes da gente iniciar, a Manu vai comentar conosco uma frase que impacta a vida dela e que faz sentido. Então, Manu, fala para nós a tua frase e por que essa frase. Então, Leire, muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada de estar aqui, né? Com essa responsabilidade que você falou de impactar mulheres. Mas a minha frase é algo que eu gostaria realmente que as pessoas levassem. É viva o momento. Que legal. E por que, Manu? Porque eu vivo assim. Eu acho que a gente tem que se preocupar com o futuro, né? A minha mudança de vida é justamente pela minha preocupação com o futuro, mas você tem que estar no presente. Ele já tem esse nome porque ele é um presente. Então, viva realmente cada momento da sua vida. E que legal você falar isso, porque nos outros podcasts que vieram outras mulheres, justamente foi falado sobre isso. Então, está sendo cada vez mais levantada essa bandeira de viver o aqui e agora, viver o momento. E aí, aproveitando isso, Manu, fala para nós da tua experiência, da tua mudança de vida, o que isso está trazendo de diferente para você, o que mudou na tua rotina, porque eu percebi, lembra que eu comentei na nossa reunião de empreendedoras, que você está com uma energia diferente, você está diferente, tá? Comenta com a gente um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, essa minha motivação da mudança se deu devido à perda da minha mãe, né? A minha mãe faleceu no dia 13 de abril e com ela, nesses últimos dias, eu percebi o quanto ela era frágil, o quanto ela estava fraca, debilitada, né? E o quanto ela, durante esses meus 46 anos, pediu para que eu cuidasse da minha saúde. Né? Então, eu resolvi olhar um pouquinho para dentro nesse momento e ir atrás, né, de algo que pudesse me fazer mudar. E eu comecei pela yoga, né? A yoga, por isso que eu falo que estar no presente é tão importante, porque a yoga me trouxe isso, essa percepção do estado presente. E aí foram aparecendo pessoas e conexões na minha vida que foram me levando a uma mudança de vida que eu digo que é praticamente 180 graus. Né? Eu nunca fui uma pessoa de gostar de acordar cedo, né? De fazer exercício, cuidar da alimentação. O podcast é um pouco de confessionário, né? Então a gente acaba falando. Eu tive bulimia quando eu tive a minha primeira filha, durante 3 anos. Nossa. Então eu emagreci 40 quilos. Então, para mim, a percepção de emagrecer era ligado à doença, né? Não à saúde. Então, eu não queria nem falar sobre isso. Era uma coisa que, para mim, não era cogitado. E aí eu encontrei uma médica, uma nutróloga, a doutora Júlia Castro, que me explicou a saúde de uma forma diferente. Ela falou de uma forma leve, né? De uma forma que eu desse conta. E que o objetivo não seria o emagrecimento. Tanto que o nome do protocolo dela é longevidade, né? É fortalecimento. Então, diante desses pequenos passos ali, eu comecei fazendo um pouco de caminhada, depois um pouco de exercício, aí comecei a academia, né? O próprio
núcleo que a gente faz de empreendedorismo é um núcleo que acorda-se cedo. E aí, antes eu tinha reuniões marcadas a partir das 9 da manhã. E isso me fez criar outros hábitos, né? E eu sou muito grata a todas essas conexões que fizeram essa mudança. E o que que tu sente de diferente na tua vida depois que você começou nesse movimento? A disposição é totalmente outra, né? Eu acordo realmente 5h30, 6 da manhã com vontade de levantar e de fazer. É todo dia, gente? Não, não é todo dia. Não é todo dia. Tem os dias que você arranja próprias desculpas. Mas é o que eu falo, o meu compromisso é com quem? É com o meu marido? É com o professor? Não, o meu compromisso é comigo. Então não tem essa desculpa, né? Porque você arranja desculpa para tudo, né? Sim. Ah, eu ou tô machucada, ou tô cansada, ou tenho outro compromisso, mas você realmente sabe o que você tem. Então a disposição é o que mais mudou. Eu acho que talvez essa energia que você vê. Muita gente me pergunta, Manu, como você dá conta? E eu acho que eu dou conta porque eu também me permito esses momentos de prazer que, para mim, passaram a ser de prazer, né? Que é fazer uma trilha, é olhar a natureza, coisas que eu não percebia antes. E a tua família percebe essa diferença também na tua Muito, mudança? muito. Né? A minha filha, como nutricionista, imagina a alegria dela, né? De ver eu cuidando da alimentação. Eu não deixei de comer absolutamente nada, né? Tanto que eu costumo dizer, o meu objetivo não é emagrecimento. Se ele vier, vai ser um plus. Mas como o meu objetivo é fortalecimento mesmo, a única coisa, até a minha médica nutróloga falou, Manu, você quer comer as tuas coisas? Come. Mas come as que eu falo para você comer também, né? Porque isso é que vai desintoxicar o teu corpo, que vai fazer você ter energia. Então, a minha família percebeu muito, o meu marido começou também a fazer as trilhas comigo, né? E isso me Olha, que deixou legal. muito feliz. Aí só o nosso filho adolescente agora que a gente está tentando alinhar, mas a mulher da casa tem muito isso, né, Tem, Leire? tem. Essa base, assim, ela leva muito a temperatura da casa. Então, a gente percebe, a família inteira percebe que isso mudou. É incrível, assim, Manu. Eu converso com várias, porque eu já comecei esse movimento também bastante tempo, faz uns 4 anos. Mas é só a gente começar, o resto da família começa também. Né? Verdade. Mas geralmente, 90%, eu estava conversando com o personal, é a mulher que inicia. É difícil o homem iniciar isso, é sempre a mulher. E aí, quando ela vai, e eu te falo que isso também é para o plano de saúde, tá? É sempre a mulher que vai decidir, a mulher que busca, a mulher que quer se cuidar, a mulher que quer fazer o check-up. O homem quer saber só o preço. Verdade. E Verdade. aí a mulher vai atrás dos benefícios, das vantagens. E a gente uma vez conversou sobre isso, né? Exatamente. Porque o plano de saúde, eu tenho certeza, não é só para a doença. Ele vai ajudar com a doença? Vai, porque ele vai cobrir grandes custos, ele vai cobrir uma oncologia, uma cirurgia, uma internação. E você tem um exemplo disso também, né? Tenho um exemplo bem importante disso, inclusive várias vezes o meu marido questiona, como você falou, o homem e a mulher, questiona, não vamos pagar o plano de saúde, porque o plano de saúde é caro e tal. E eu acho que eu comentei contigo que eu tenho as 3 prioridades em casa, a alimentação, não me lembro o quê, e plano de saúde. Porque, assim, realmente, o meu marido, ele tinha epilepsia, né, desde que nasceu. Com 2 anos, ele começou a ter crises. Fizeram alguns tratamentos quando ele era adolescente, ele chegou a ter algum período ali de controle, mas nós estamos juntos há 26 anos, né? E há 26 anos nós lutávamos pela busca de uma possibilidade de cura, né? Então, assim, eu sou muito grata ao plano de saúde, realmente, porque nós fomos para Curitiba primeiro, depois nós fomos para Porto Alegre. Alguns eram poucos que eram não cobertos pelo plano de saúde, mas a gente sempre prezava pelos cobertos pelo plano de saúde. E a gente encontrou em Ribeirão Preto, né, um hospital especializado. Lá é o único do Brasil que faz esse tipo de cirurgia. E depois de uns 7 anos de tratamento, de pesquisa, de vários exames, foi feita a cirurgia. E eu acho que eu comentei contigo quanto que custaria a cirurgia, né? Quase R$ 400.000. Sim. Só a cirurgia, fora todo esse tempo de tratamento que a gente fez. Então, e devido a essa cirurgia, fazem 9 meses que ele não tem crise nenhuma.
Então, eu sou realmente grata e, assim, não sei se seria possível, talvez a gente vendesse casa, enfim, para que isso acontecesse, mas imagine o transtorno que isso seria na nossa vida se a gente não tivesse plano de saúde, né? Tá. E, ô, Manu, tu sabe que eu não sabia que tinha uma cirurgia. E olha que eu trabalho há 10 anos com plano de saúde. Eu não sabia que existia cirurgia para epilepsia. Existe, mas é para um tipo bem específico de epilepsia. Por isso que os exames que a gente fez antes, inclusive ele fez uma pré-cirurgia antes, que era para colocar eletrodos dentro do cérebro, porque essa cirurgia ela só é possível se você consegue limitar exatamente aonde que começa a crise. E se essa região do cérebro onde começa a crise, ela não vai fazer falta na vida daquela pessoa, porque ela não pode ter uma qualidade de vida pior do que uma qualidade de vida melhor do que da cirurgia. E aí a gente foi rezando para que esses diagnósticos fechassem, né? Para que pudesse fazer a cirurgia. Não são em todos os casos, são casos bem específicos que pode. E que loucura, né? Porque aí vocês foram para lá, Curitiba. E quanto tempo vocês levaram para fazer todo esse processo? Foram uns 15 anos, mais ou menos. Meu. Foram uns 15 anos. Por isso que quando a gente fez assim, a nossa expectativa era muito grande. Eu acho que a nossa maior expectativa era para o médico falar, sim, o caso dele é de cirurgia, né? Quando a gente conseguiu esse sim, que foi um ano mais ou menos antes da cirurgia, já foi assim um presente. E tem outro benefício voltando a falar um pouquinho de mim, do plano de saúde, porque voltando a me cuidar agora, eu tive que fazer vários exames, né? E inclusive a academia, eu tenho desconto por causa do plano de saúde. Então, assim, realmente o plano de saúde eu vejo como um plano de saúde, não um plano de doença, porque é para você se cuidar, não só para você chegar num extremo e precisar, né? Que as pessoas às vezes deixam chegar no extremo, né? Sim, geralmente, né? Geralmente. A minha médica disse que pelo processo inflamatório que eu estava vivendo dentro do meu organismo, se eu não fizesse alguma coisa agora, que eu ainda não tenho, graças a Deus, nenhum diagnóstico de doença, dificilmente eu chegaria aos 50, 55 sem um diagnóstico grave. E você sabia que... Quer dizer, não sabia porque eu nunca te contei. Mas eu, em 2020... eu faço check-up todo ano. Mas tinha um exame que eu nunca fiz, que era o de colonoscopia. E eu cheguei para o médico e falei, eu quero fazer de colonoscopia. O médico ainda tinha falado, não precisa, você é muito nova. Falei, não, eu quero fazer porque a minha avó materna faleceu de câncer de estômago e câncer de intestino. Falei, eu não sei porquê, mas eu quero fazer. E eu estava com tumor neuroendócrino maligno no reto. Olha, não sabia. Só que ele estava tão no início, que eles só fizeram a raspagem. Daí eu fiz de novo a colonoscopia e fizeram a raspagem. Aí, digamos, deu-se como curada. Aí eu fui numa oncologista, maravilhosa, inclusive ela, da doutora Grazi, eu vou até falar o nome da clínica, Neoplasia, que atende... Ela cuidou da minha irmã também. Doutora Grazi é maravilhosa, então, que atende por plano de saúde. Atende por plano de saúde. Fiz o PET scan também, daí estava tudo ok. E eu lembro até hoje que ela falou assim, agradeça sempre a Deus. E o doutor Rovares, da clínica Rovares, doutor Marcelo, ele falou assim, Leiriane, se ajoelha no milho e agradece. Porque eu não ia sentir dor agora, enquanto ele estivesse crescendo. Eu só ia sentir dor quando ele já tivesse por todo o intestino. Aí eu ia sentir dor. Era o Espírito Santo te avisando, faça. Aí ia ser lá, agora com 45, 46 anos, que ia estourar. Leva em torno de uns 5 anos para esse tumor crescer. Hoje eu estou com 45, então imagina. Né? Então seria agora, mais ou menos. Aí eu faço todo ano. E a gente só faz porque tem um plano de saúde. É isso que eu ia falar. Se não tivesse plano de saúde, não faria. A gente não faz. Não. Aí eu fiz todo mundo da família. Porque é prevenção. A prevenção. Na advocacia também tem isso. A gente acha que a gente só procura o advogado quando a gente já tem o problema, mas o advogado também trabalha com a prevenção, né? Principalmente no teu caso, né? Sim, que é direito de família e sucessão. Exatamente.
Então, a sucessão, me fala um pouquinho, como é que funciona a mesma questão de direito da parte de sucessão? Então, a sucessão é quando abre a sucessão é quando há o falecimento de alguém, né? Certo. Então, existe planejamento sucessório que você pode fazer, o que você quer que aconteça depois do falecimento, né? Isso é um dos exemplos hoje que está muito em alta é as holdings familiares, né? Mas existe testamento, existem várias formas de fazer esse planejamento. E aí, depois, o inventário pode ficar muito mais em conta e facilitar, né? Você, às vezes, a gente vê famílias que acabam brigando depois, né? Como que vai fazer? A gente vê grandes empresas, a própria Gucci, né? Quase faliu porque não tinha um planejamento feito dentro da empresa. Então, a parte de sucessões cuida mais dessa área. E a parte da família cuida ali da união estável, do casamento, do divórcio, da guarda de filhos, alienação parental. Então, tem uma gama bem grande aí do direito de família também. E na parte de sucessão, muitos te procuram. Hoje, teu percentual em que te procura só na hora que realmente já estourou a bomba? 80%. 80%. 80%. E não muda esse percentual, é há anos assim, né? É uma cultura que a gente tem que falar. Exatamente. E você acha que nos outros países é assim ou isso é cultura do brasileiro? Não, isso é uma cultura do Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum fazer testamento. Né? A planejamento sucessório também já está sendo implantado, né, há mais tempo do que aqui. Aqui no Brasil faz uns 8, 10 anos que começou a se falar sobre isso, né? Então, é uma questão cultural, porque as pessoas e alguns clientes que eu atendo até falam assim, porque do que eu vou falar? Eu vou falar sobre a morte daquela pessoa que está ali falando comigo. Não é uma coisa boa de falar, né? Quando eu vou fazer uma escritura de união estável, quando a gente vai definir qual é o regime de bens, a gente vai definir porque pode ser que esse casal se separe um dia. Então, são assuntos que as pessoas têm preconceito, né? E não deveria, porque isso com certeza vai facilitar a vida dos teus filhos, a vida da tua família, caso você venha a falecer e tenha um companheiro que não contribuiu da maneira como poderia ter contribuído. Então, isso já vai estar tudo ali definido nesse pacto. Então, assim, ó, se a pessoa pensar isso antes, ela vai, além de possibilitar que a sua família gaste menos depois, né? Ela vai possibilitar que não tenha, provavelmente, nenhum tipo de discussão entre os seus sucessores. Que aí gera todo né? aquele desgaste, irmãos brigando. E no caso da parte de sucessão, Manu, as pessoas que te procuram para resolver antes, ainda assim existe uma discussão entre irmãos ou não? Daí fica mais fácil? Fica mais fácil porque quem decide é o dono, né? Ah, entendi. Não depende da concordância dos demais, né? Já fizemos planejamentos onde nós sentamos com a família inteira e todos decidiram em conjunto, né? E já fizemos planejamento onde os sucessores nem sabem qual foi o planejamento feito, que foi feito só pelo patriarca, né? Entendi. Porque, infelizmente, não são muitas matriarcas que pensam sobre isso, né? Isso é uma coisa que eu gostaria também que começasse a ser mais pesado, porque se a gente for analisar, já existe uma porcentagem muito grande de mulheres que são as provedoras. As provedoras, exatamente, a dona da empresa, né? Então, as mulheres também precisam começar a pensar um pouquinho nisso para que seja feita a vontade delas, né? Não a vontade daqueles que ficarem depois para ver como que eles vão dividir. Mas hoje tem já mulheres que te procuram ou é muito pouco? É muito pouco. Já me procuraram para fazer questionamentos, para consulta, mas planejamento sucessório de mulher a gente ainda não fez. Nossa, que engraçado. E tem muitas mulheres hoje, assim, a gente vê até pelos grupos que a gente participa, né? Exatamente. A mulher não pensa nisso. Que coisa. Tu sabe que... se bem que eu tenho uma filha só, não sei se faria muito sentido, né? Depende dos bens que você tem, né? Entendi, fazer daí... Entendi,
Mas não daria a briga lá no final, né? Sim. Com irmãos que a gente vê. Eu vejo muito assim, que aconteceu na família da minha mãe, os irmãos entre ela, eu na família do meu pai. Teve grandes discussões. Assim. Hoje não, hoje está todo mundo bem. Mas quando de fato acontece, que os meus avós vieram a óbito, teve bastante discussões. E, Manu, por que será que as mulheres não procuram? Cultural. Porque eu vou te falar, a gente sempre se cuida mais, busca mais plano de saúde, né? Sempre tenta cuidar mais da saúde. Por que isso não... Porque a mulher ela é acostumada a cuidar da saúde e da família, não do patrimônio. Entende? Então, a gente precisa começar a quebrar um pouquinho essa cultura. E a mulher, agora existem... Olha, na advocacia, que eu tenho números reais, nós já somos mais do que 50% do que os homens. Então, assim, no mundo empresarial, infelizmente, os cargos mais altos são ainda dominados pelo homem, né? Mas a gente vê que isso está mudando e temos trabalhado muito para que isso mude, porque eu acho que não depende de ser mulher ou ser homem, depende da competência da pessoa, né? Então, eu espero, até com esse nosso papo mesmo, que isso acenda, né, nas mulheres esse pensamento também. Como que eu quero? Porque a gente sempre pensa que o homem vai falecer antes. Isso também faz com que o homem pense mais nisso do que a mulher. Mas pode não acontecer, e mesmo se acontecer, ela tem o direito de deixar a parte dela do jeito que ela quer, né? Então, um questionamento bom, uma reflexão bom para se fazer. Eu estou aqui refletindo, né? Pensando sobre isso. Inclusive, eu estou entrando ano que vem, em 2025, eu estou finalizando um MBA de Finanças, Educação Financeira. Porque eu tenho a formação de economia, eu vou continuar com a corretora, tá tudo certo, mas eu quero entrar justamente porque a mulher não fala de educação financeira. Não é. Mas eu não me atentei que ela também não fala da sucessão. Exatamente. A preocupação das mulheres, por exemplo, como eu também trabalho com o direito de família, quando se está falando de guarda, alienação parental, pensão alimentícia, esse é um foco de preocupação. Por quê? Porque ela se preocupa com o filho. Isso. Né? Então, assim, agora, quando se fala do patrimônio em si, até nas ações de divórcio, a gente vê a preocupação maior do homem em relação ao patrimônio e a relação da mulher em relação aos filhos. Né? Então, assim, nesses casos, a gente já tem algumas mulheres que já se colocam também com essa preocupação. Mas, em relação ao planejamento sucessório, realmente a porcentagem é mínima. Quando você fala de 50% de mulheres na advocacia... Isso. E isso a nível Brasil? E em Balneário Camboriú, a gente conseguiu ultrapassar? Em Balneário Camboriú, eu não tenho separado por gênero. Eu tenho em Santa Catarina, que também somos em maior número. Maior número. Mas não em cargos de liderança. Não em cargos de liderança. Em Itajaí, é homem ou mulher? Mulher. Nós temos aqui um exemplo do nosso litoral. Nós temos, depois de 90 anos, a primeira mulher eleita presidente da seccional catarinense, né? Que é a doutora Cláudia. E aqui no nosso litoral, Balneário Pissarras, Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, Tijucas, Itapema, Bombinhas, são todas mulheres. E Balneário Camboriú, daí você, né? Sim, isso. Itajai, mulher também, a Ana. E desculpa a minha ignorância, Manu, mas como é uma eleição que é uma eleição? Aí se candidata quem quiser ou isso, tem é montada uma chapa, né? A gente chama que é o chapão. Você monta uma diretoria, que são 5 diretores, e um conselho da subseção, né? O conselho varia do tamanho da subseção. Acho que tem de 18, o nosso ali tem 42. Nós somos a 6ª maior subseção do estado, né? Balneário Camboriú, por mais que seja uma cidade pequena, a gente tem um número bem grande de advogados. E aí a gente monta essa chapa, né? E faz a inscrição. Nós vamos ter, inclusive, eleição agora, em novembro. A gente faz a inscrição e coloca para o advogado, é obrigatório o voto, né? O advogado precisa votar. E aí coloca à disposição do advogado as opções, né? Tanto para as municipais, que seriam as subseções, né? Não é todo município que tem subseção, mas a gente está agora, eu acho que é com 54 subseções no estado. E a seccional também, né? Ela faz as chapas com os conselhos
os conselheiros daí estaduais e a diretoria estadual e também coloca para votação. O advogado vota sempre em 2 etapas ali. E você percebe que tendo mais mulheres muda o objetivo da organização, do movimento? Tu percebe alguma coisa nessa ou não? Tem uma linha para seguir, precisa seguir aquelas... Eu acho que é muito perfil. Eu vejo que as lideranças femininas têm um perfil e as lideranças masculinas outro, né? Não que um seja melhor ou pior do que o outro, mas eu vejo uma diferença, assim, né? Você vê, em 54 subseções, eu acho que nós somos em 17 mulheres só. Então, e a gente vê, sabe, Leiri, uma coisa que é importante colocar, menos mulheres querendo o cargo do que homens, entende? Os homens meio que se estapeiam ali. Não, agora é minha vez, ou outra, não sei o quê. A mulher, e como a gente tem a cota agora, né, de gênero, a gente às vezes tem que chegar e pedir, mas eu preciso que você venha. A política partidária também está nesse momento. Também está nesse momento. Né? E eles pedem, porque as mulheres não querem. Não querem, não é essa a prioridade delas. É muita pressão também, né? Então, daí as mulheres, como tu falou, têm os filhos, têm a casa. Por mais competente que elas sejam para estar naquele cargo, porque eu imagino que tem uma certa pressão, né? Tem. E sabe assim, eu sou advogada há 23 anos. Na minha profissão, eu nunca senti uma dificuldade por ser mulher. Mas na OAB eu já senti alguns movimentos que são diferentes, sabe? Eu entendo. Graças a Deus eu tenho dois presidentes que vieram antes de mim e foram homens e me ensinaram muito, e é por eles que eu estou aqui hoje, que é o Juliano e o Chames. Então, assim, eu sou muito grata a eles. Eles, sim, são líderes que dão espaço para as mulheres, mas a gente não vê que isso é uma... Isso que é comum. Que é comum, exatamente. A mulher, ela tem que brigar pela cadeira, entende? E como a mulher, ela precisa sempre estar mostrando mais para ser boa, vamos dizer assim, boa, é mais cansativo, entende? Então, eu acho que é por isso que mulheres têm um pouco de dificuldade de se colocar nesse local, sabe? Porque tem que ter firmeza também para aguentar o negócio. Tem que ter. E agora, na política partidária, a gente tem, e é muito importante dizer que o próprio Tribunal Regional Eleitoral está muito de olho nessas candidaturas laranjas, que a gente chama. Porque precisa o partido colocar uma cota de gênero, né? E acaba colocando aquelas candidatas que no final nem tem um voto, nem tem 2 votos. Por quê? Porque já foram sabendo que seriam só para preencher cota. E isso não vai mais ser permitido pelo tribunal. Olha só. E como é que eles vão travar isso? É porque depois, na própria pesquisa, se ela não tem nenhum voto, se ela não faz campanha, pesquisa, entende? Se depois ela não tem voto lá né, na votação mesmo, onde que dá para ver, ela não faz nenhum tipo de campanha, né? Depois, se provar isso, pode ser que caia o partido inteiro. Né? É uma coisa bem séria agora. E, Manu, sabe, tu falando ali que a mulher tem que se esforçar um pouco mais. Eu, quando me formei, e antes também eu já trabalhava na área de controladoria e eu fui, alguns anos, analista de custo. Analista de custo no chão de fábrica mesmo. Máquinas grandes, de lá, fazer cálculo de motor, de elétrica, bem masculino. Geralmente, as empresas, o analista de custo eram homens. E, para mim, foi bem desafiador também. Porque os engenheiros não confiavam no meu trabalho. Entende? O PCP, que é a parte de compras, não confiava. Então, eu tinha que me esforçar muito mais para provar para eles de que o meu cálculo estava certo, de que era aquilo. Mas depois que eu conseguia confiança, aí ia embora. Né? E eu vejo isso também na parte de planos de saúde, na parte da corretora, a Berg. A maioria dos meus concorrentes que está no topo, estão no topo comigo, são homens. Olha só. Então, entre eles, eu sei disso, entre eles falam, a Leire não vai dar conta, a Leiriane não vai dar conta. Então, eu sempre tive que me esforçar mais. Aí é mais cansativo, É mais cansativo, Mas, graças a Deus, assim, todos com quem a gente, que são meus concorrentes, eu tenho um contato, um relacionamento bom. Mas isso é uma coisa, eu acho que eles nem percebem.
É que é estrutural. É inconsciente. É inconsciente. Sabe? Então, eu não culpo eles. É uma coisa que eles não percebem. Mas é uma coisa que eles, principalmente, é que precisam começar a desconstruir isso, sabe? Porque a partir do momento que um homem fala com outro homem que eu confio nela, né? O outro homem vai pensar, então talvez, né? Entende? Essa assim, ó, não é essa assim que você falou, por exemplo, assim, ela não vai dar conta. Isso eles já pensam naturalmente. Já é natural. Né? Alguém tem que estar nesta conversa e fala, não, por que não? Entende? Porque ela é mulher, porque ela tem filho, porque ela tem marido, porque com certeza ela tem dias no mês que ela está mais sensível ou mais cansada. Então, é estrutural. E isso já vem de longa data. E eu acho que isso é nível mundo, né? Não é Brasil. Não é Brasil, acho que é nível mundo. E tem uma pesquisa, eu não vou saber certinho qual que é a pesquisa, que, por exemplo, o homem, e tanto o homem quanto a mulher, eles estão ali na força para crescimento dentro da empresa. E eles, ambos querem a diretoria. Conquistam uma diretoria de uma multinacional, de uma empresa, CEO, mas o homem ele aguenta mais tempo, mais anos na diretoria do que a mulher, baseado nessa pesquisa. Eu não lembro a fonte. Acredito. Porque aí ela não, aí chega um momento que ela não, agora eu vou cuidar de mim, agora eu vou cuidar da minha família. O homem tende a aguentar. Por quê? Porque ele tem a retaguarda da mulher em casa, né? Claro. Eu imagino isso, né? Por isso que eu admiro muito os homens, e digo agora do meu esposo especificamente, porque para que a gente esteja, né, num local desse de liderança como eu estou agora, seria impossível se eu não tivesse ele do meu lado. Porque a gente tem ainda um filho pequeno, tem a casa, tem toda essa situação que a gente passou, né? Da perda da minha mãe, enfim. Então, assim, ó, é muito importante, como a gente fala assim, não ao lado de um grande homem, não atrás de um grande homem, mas ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu também acredito que a recíproca é verdadeira, sabe? Porque eu digo que, independente de ser homem ou mulher e mulher, ou homem, mas eu digo que a família ela é uma equipe. Numa equipe, cada um tem a sua função. E não precisa necessariamente ser a mesma função para cada gênero da equipe. Né? Então, assim, ó, eu acho que a chave está em você trabalhar junto, né? Para o objetivo que é o crescimento da família como um todo, né? E tu estás quanto tempo ali como presidente da OAB? 3 anos. Vai acabar a minha gestão agora. E você vai se candidatar de novo? Não. Não tem nada definido ainda, né? A gente não montou as chapas ainda. Mas eu acredito que a gente tem uma equipe muito boa, né? Tem vários nomes. Eu acho que é importante essa oxigenação. Eu tenho um perfil e os outros 2 presidentes, todos que me antecederam, cada um tem o seu perfil. E todos eles foram importantes para a OAB em algum aspecto, né? Porque ninguém consegue ser completo. Né? Então, assim, ó, eu acredito que eu consegui fazer coisas que eles não fizeram e com certeza eles fizeram coisas que eu não fiz, assim como o próximo, né? Então, não é a minha intenção, né? A gente tem um grupo muito bom com vários nomes que podem. Eu provavelmente continuarei no sistema OAB, porque, como dizem, é um bichinho que pica a gente e a gente gosta. E eu faço isso porque eu gosto mesmo. Então, faço com muito amor. Sou bem, além de ser bem apaixonada pela minha profissão, sou apaixonada pelo nosso sistema. Então, mas vamos... Vai dar uma segurada. Vamos. Vai dar 9 anos na diretoria, né? Eu Olha acho, só. em cargos diferentes. Mas, então, eu acho que eu já dei a minha contribuição. Você está há quanto tempo como advogada? Advogando mesmo? 23 anos. Nossa, é bastante. É uma baita de uma experiência, né? E sempre foi direito da família e sucessão? Então, eu fiz o meu estágio no escritório, era aqui na Vila Operária ainda, na Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Itajaí. E o público ali era hipossuficiente e era muito voltado à área da família, inventário, divórcio e tal. Aí, quando eu gostei dessa área, me identifiquei. Mas, quando eu me formei, eu tive algumas oportunidades dentro do direito criminal. Aí, eu fiquei ali uns 5, 6 anos, mais ou menos, até quando eu engravidei do meu pequeno. Não é mais pequeno, né? Mas para nós vão ser sempre crianças, sempre. Né? Aí, o direito criminal, ele é um pouco mais complicado, assim, né?
E eu tinha sempre aquele amor pelo direito de família, porque eu gosto muito da pessoa, eu gosto muito da conversa, eu gosto muito de saber, né? Não que as outras áreas não utilizem isso, mas a gente está falando sobre o bem maior ali, né? Que é A a família. família, né? Então, eu sempre tive o coração bem voltado a essa área, né? E faz há uns 10 anos, mais ou menos, ou um pouquinho mais, que essa é a minha dedicação exclusiva, assim, né? Inclusive de pós-graduação e de cursos especializantes que eu faço sempre nessa área. Eu tenho para mim, Manu, que independente de homem ou mulher, eu acho que o homem tem a função dele, Também. advoga muito bem, Uhum, muitos homens. Tem, assim como na minha profissão como corretora, a gente sabe que tem homens muito bons negociadores, até mais que a própria mulher. Mas eu tenho para mim que a mulher sempre tem um propósito. essa é a diferença, né? Essa é a diferença. É. O homem, ele vai mais. Pela minha percepção, o homem vai mais pelo poder e pelo dinheiro. Uhum, Né? uhum. E não está errado também. Não, não tá, Não mas está é por errado. isso que ele procura mais o planejamento sucessório também. Uhum. Porque a mulher, ela não coloca isso em primeiro lugar, ela coloca o propósito, e o propósito dela está na vida. Entende? Então, isso também é pesado ali na É pesado, balança. né? E aí talvez demore mais para ter um resultado, porque tem um propósito antes. Eu imagino, né? Que seja isso. E eu acredito muito em propósito, né, até pela minha. Por tudo que eu tenho feito agora, eu acho que tudo a gente faz por alguma coisa. Né? Eu não acho que eu sou advogada especialista em direito de família e sucessões ao acaso. Né? Eu acho que é realmente o meu propósito. E quando a gente faz aquilo que a gente acredita ser o nosso propósito, a gente faz com tanto amor, né? É diferente do que você fazer aquilo que você está fazendo porque precisa fazer. Então, assim, e principalmente quem atua, você viu a minha apresentação, eu bato tanto na tecla do especialista, né? Porque se você vai procurar um profissional de direito tributário, você vai procurar um advogado de direito tributário, ou trabalhista, ou previdenciário. E aí o direito de família ele fica quase que como se fosse num limbo. Agora está um pouco mudando isso. Mas direito de família todo mundo faz. E não é todo mundo que faz. Bem feito não é todo mundo que faz. Então, assim, ó, Porque procura um especialista. e até porque, como tu falou, o direito de família, eu penso que tem que gostar, porque você vai lidar muito mais com gente, né? Às vezes uma consulta nossa sobre a técnica do direito, sobre o mérito do processo, a gente fala 10 minutos e sobre a situação do que a pessoa está passando naquele momento, a traição que ela teve, a, quando ela apanhou, ou quando alguém traiu alguém na empresa, ou alguma situação dessa, é a maior parte da consulta. Né? Então você está lidando com a vida da pessoa. A gente não pode dizer que a gente é psicólogo, porque até os psicólogos ficam chateados e eu acho que eu não quero entrar nessa seara mesmo. Mas eu acredito que o advogado o especialista em direito de família ele precisa ter uma escuta especializada. Né? Essa escuta especializada do advogado de direito de família faz a diferença no atendimento e no decorrer do processo. Tenho certeza absoluta. Olha, eu estou pensando aqui que eu já conversei com advogados que fazem o empresarial, civil e faziam o de família. E o advogado falava para mim assim: eu odeio fazer o família. Eu não gosto, eu gosto do empresarial porque não tem um propósito. O meu sócio, ele faz empresarial, né? E até porque é muito ligado quando a gente fala sobre planejamento, eu faço com uma advogada que é tributarista e com ele porque são ligadas às áreas. Mas quando eu atendo algum telefonema, alguma coisa assim, às vezes a gente fala sobre busca e apreensão de guarda de gato. E faz Nossa, parte da minha profissão fazer isso. E às vezes eu fico assim horas no telefone com uma mãe que está chorando porque a filha estava pronta e o pai não veio pegar, né? E aí a hora que eu desligo o telefone assim, ele olha para mim e fala assim: "Eu não sei como você consegue". E a resposta realmente está no propósito. Acredito que deve ser isso, porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de poder. Eu recebi um áudio de uma cliente esses dias que ela falou assim: eu sempre chego aí com tanto medo, tão apavorada com tudo que está acontecendo e eu saio daí acreditando que as coisas podem dar certo. Então, assim, ó, isso é mais
do que a técnica do direito, né? E o advogado especialista em direito de família precisa ter esse manejo, né? É como eu como corretora de plano de saúde. Para mim tem um propósito. Porque é cuidar da saúde, é fazer com que, às vezes, algumas famílias ainda não estão preparadas para essa conversa. Pode Né? ser, pode ser. Mas aquelas que estão preparadas, não é só sobre o plano de saúde, mas é o cuidado que elas vão ter com o plano de saúde, para cuidar da saúde. Uma vez você falou, até numa apresentação ali, uma coisa que me chamou bastante atenção, eu não me lembro, mas que deu esse clique assim, ó, é cuidar da saúde. Você entende que é cuidar a tua preocupação, é um gesto de amor, praticamente, né? Você ter um plano de saúde, ou você dar o plano de saúde para tua família, ou para os teus funcionários, você está mostrando que você se preocupa com eles, que você quer que eles se cuidem, né? E por isso que eu também não me preocupo com a segunda-feira. E a gente fica cansado naturalmente da semana, né, do nosso dia a dia, mas não é aquele cansaço de, ai, que saco ter que fazer isso. É um cansaço de, estou cansada, preciso me desligar. Então, por isso que para mim faz sentido. E principalmente a hora que eu entrar também na parte de consultoria com mulheres, ali, finanças, educação financeira, porque eu também precisei disso há anos atrás e nunca ninguém me ensinou e ninguém me ajudou. Mas que lindo isso que você está falando, principalmente ao saber que você vai fazer para as mulheres. Porque a mulher, com certeza, ela vai escutar você. Sim. Porque você passou por isso. Né? Você sabe qual é a dor dela, aonde que ela aperta o sapato, vamos dizer assim. Então, você escutar de alguém aonde você já gerou uma empatia por ser mulher e por ter passado por isso, e aí elas vão começar a escutar e falar assim, olha, eu sou mulher, eu estou passando por isso e eu posso sim cuidar das finanças, eu posso sim ser uma empresária, né? Posso pensar em sucessão. Exato, exato. Tá tudo bem eu pensar sobre isso, né? Faz parte, é bom, né? E que não seja um peso, né? Exatamente. Que não seja um peso, mas que seja importante às vezes para ela. Eu estava conversando com uma pessoa que cuida de mulheres mais debilitadas por conta do relacionamento e que existe violência doméstica e que essas mulheres não entendem nada de educação financeira e se mantêm nesse relacionamento porque não entendem por uma dependência. Por uma dependência financeira e também um pouco emocional, logicamente, né? Mas e aí eu quero de alguma forma contribuir com isso a partir de 2025. Que maravilha. E, inclusive, eu queria que você falasse um pouco do Agosto Lilás, né? Isso, exatamente. Quando a gente começou a falar sobre isso, é importante falar que a gente está no Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência doméstica. Né? Eu costumo dizer, a responsabilidade é de todos nós. Né? Não é porque você não vive que a tua vizinha não vive, que o teu irmão não vive, que a tua cunhada não vive, que alguém, o teu primo ou alguém do teu trabalho. Então, assim, às vezes a pessoa está lá, inclusive nessa quarta-feira, que foi comemorado 18 anos da Lei Maria da Penha, que foi realmente um marco na história do combate à violência doméstica, né? Infelizmente, uma mulher teve que passar pelo que passou, como a Maria da Penha passou, para que organizações internacionais se mobilizassem para isso. E a gente teve um evento na OAB, nós todas as quartas-feiras temos um evento na OAB que é tanto para a sociedade jurídica quanto para a sociedade comunidade mesmo. E falou sobre o abuso dos relacionamentos de narcisistas. Isso está bem alta, né? Nossa, a terapeuta que falou, ela falou que 7 entre 10 mulheres que ela atendem com problemas no relacionamento são por problemas de relacionamento do narcisista. Porque ele tem uma manipulação de inverter o jogo e, às vezes, ela é a provedora, ela é a independente e ela não consegue sair do relacionamento. Entende por quê? Porque ela pode ganhar o dinheiro, mas quem cuida do dinheiro é ele. Entende? Ela pode ir trabalhar, mas a roupa que ela vai trabalhar, o jeito que ela vai trabalhar e com quem que ela vai trabalhar, quem fala é ele. Então, assim, aí a gente acha que isso é raro, tem muitas colegas nossas, né? Eu sei de advogadas que passam por isso. Então, assim, ó, realmente pode ser a pessoa que está do teu lado e você precisa ter um pouquinho de atenção a mais para essas pessoas, para que você possa
ter a sabedoria de conseguir levá-las a buscar esse conhecimento. A gente faz tantas palestras e o Agosto Lilás foi escolhido por isso, porque é para propagar o conhecimento, porque, como você falou, às vezes ela não sabe lidar com as finanças. Então, ela precisa de alguém que lhe ensine. Ela não sabe que existe uma rede de apoio, o Projeto Catarina, que é da Polícia Militar, o OAB por Elas, que é da OAB, né? Delegacias especializadas, casa de acolhimento. Então, assim, às vezes ela fala assim, não, eu não posso sair daqui, até porque o homem, ele faz muita chantagem. Você não vai ter, né, juiz que vai tirar o filho de mim. Não vai ter. E assim, e a mulher, o que a gente estava falando até agora, pelos filhos ela vai fazer. Quantas mulheres, minhas clientes que eu conheço, que ficaram 10 anos, 15 anos sendo maltratadas pelo marido, por causa que ele tinha essa chantagem de que ela não ia ficar com os filhos, que os filhos isso, que aquilo. Então, assim, E você acha que a gente consegue, de alguma forma, não digo reverter a situação, mas fazer esse público entender que é possível, sim, sair de uma relação? Porque eu também conheço mulheres assim, mas é tão difícil ela expandir a mente, ela entender que está vivendo aquilo e ela realmente sair daquela... Ela só vai conseguir isso com ajuda. É possível, mas ela só vai conseguir isso com ajuda. Por isso que é importante, em momentos como esse, né, um podcast que chega para mulheres, a gente falar sobre isso. Porque uma das coisas que impede a mulher também de buscar é a vergonha. Entende? E ela tem que entender que ela não tem culpa. Que ela não. Ela vai falar assim, não, mas eu fiquei 10 anos, como que eu vou falar para alguém que eu fiquei 10 anos e eu não fiz nada? Até porque a sociedade julga. E ser julgada, né? Exato. Mas assim, o primeiro passo é procurar uma terapia. Não existe. E elas estão buscando, assim, pelo que você está vivendo na OAB. Como é que é esse movimento? Assim, vocês levam palestra? Como é que funciona? Então, o OAB por Elas, a gente faz uma escala de advogados que fazem o atendimento a essas mulheres na própria delegacia especializada. Né? Então, e daí fazem o acompanhamento, né? Como eu te falei, começou aqui em Balneário Camboriú e já está no estado inteiro, mas cada subseção, cada comarca tem a sua linha de trabalho, né? Aqui nós reabrimos o projeto, aí as mulheres, as advogadas, né? Pode se inscrever, homem também, advogado, fazem o plantão na delegacia, onde a mulher, quando vai fazer o boletim de ocorrência, ela já tem ali um advogado que possa dar a orientação do que ela tem direito ou não. Por exemplo, que ela pode pedir uma medida protetiva que vai tirar ele de casa, porque às vezes ela pensa, não vou sair de casa, porque eu vou para onde? E ele não sai, né? Os homens não. É difícil os homens saírem, não né? Não sai. Até porque a casa é o bem, é o patrimônio. É o patrimônio. E ele não vai deixar, né? Porque isso é o que é mais difícil para ele. Então, a gente tem esses atendimentos e também os juízes nomeiam para fazer o acompanhamento dela nos processos criminais. Em Balneário Camboriú, a gente não está mais sendo nomeado para fazer os processos da vara da família, que é de guarda, pensão, mas tem a Defensoria Pública daí que está fazendo essa parte. E tem a Rede Catarina, que é a Polícia Militar, né? Tem os CREAS, os CRAS, que também fazem. Em Balneário Camboriú e Itajaí também nós temos uma casa de acolhimento, que a mulher pode ir para lá se ela não tiver onde ir. Então, toda essa rede faz com que a gente, inclusive, aumente o número de denúncias também. Às vezes você pensa assim, está tendo mais agora, mas às vezes não é que está tendo mais agora. É que agora está tendo Às vezes está tendo mais. Porque a gente tem uma subnotificação, assim, muito grande. Né? Nós não sabemos exatamente quantos casos de violência doméstica tem, porque não existe uma estatística real, sabe? Então, qualquer órgão, por exemplo, uma psicóloga, dentro do seu consultório, se atender uma vítima de violência doméstica, deveria ter dentro de um sistema, talvez, do governo ou não sei como, mas inserir ali um dado para que isso possa gerar, inclusive, políticas públicas de assistência para essas mulheres. Pois é, isso seria bem interessante. Igual no SUS, né? O SUS Exato. tem ali tem. Que é a nível Brasil. Exato. Se a pessoa está aqui, vai ser atendida lá em São Paulo, no Nordeste, vai estar ali as informações dela. Exatamente. Deveria ter algo assim para essa questão. E tem algum idealizador para esse movimento ou foi em conjunto? Vamos fazer Da OAB por Elas, foi
algumas advogadas de Balneário Camboriú que tinha uma universidade que os alunos atendiam na delegacia. E aí veio as férias da universidade. E aí essa universidade conversou com a OAB para ver se não tinham se teria como algumas advogadas estarem ali durante esse período de férias. E aí algumas advogadas se propuseram a estar lá, a fazer essa escala de plantão durante o recesso ali, que a gente fala as férias ali de dezembro, janeiro. E deu tão certo que daí a gente começou a abrir editais para que os outros advogados se inscrevessem e começou a ampliar, a ter mais um dia, né? Conseguir a nomeação para que essas advogadas pudessem entrar com as ações e daí serem, então, remuneradas. A OAB ainda está batalhando para que tenha a remuneração para os atendimentos feitos na delegacia. Né? A nossa presidente, a doutora Cláudia, ela tem batalhado bastante para que isso aconteça. Ainda não conseguimos, mas eu creio que está bem perto de acontecer. Porque também é um reconhecimento à advogada que está ali, né? Ao advogado que está ali. Então, a partir desse movimento, daí se definiu esse nome, né? Não tinha um nome a princípio, o nome nasceu através dessas advogadas, inclusive o OAB por Elas já foi inscrito e agora acho que está inscrito de novo no Prêmio Inovare, porque realmente ele pode fazer, não só pode, eu creio que ele faz a diferença na vida da vítima de violência. Até porque ela se sente mais segura, né? Claro, tendo um advogado ali. Ela diz que ela aprende ali que ela pode entrar com uma ação de alimentos, que ela pode tirar o homem de casa também. Então, e é o conhecimento que a gente pode dar ali para ela, é o conhecimento. Porque eles fazem provavelmente uma lavagem nelas, né? Uma chantagem, que elas ficam sem chão e sem rumo. O que eu vou fazer? Não posso perder minha casa, não posso perder meu filho. E aí tem toda essa pressão, eu acho, em cima delas. Então, as advogadas que ficam lá, tem o ano todo advogado lá? Sim, em Balneário Camboriú funciona na segunda e na sexta. Ah, tá, na segunda e na sexta. Isso, tem um plantão. Quando a pessoa vai lá outro dia, daí eles agendam, né? Ou eles falam assim, ó, vai lá, venha na sexta-feira que vai ter um advogado aqui que pode tirar tuas dúvidas. E aí no recesso também? No recesso também. E isso em Balneário, Itajaí, ou por enquanto só em Balneário? Então, cada comarca tem a sua. Né? Tem comarcas que por exemplo, só nas sextas-feiras. Tem comarcas que a gente já conseguiu colocar a sala da OAB por Elas em várias delegacias especializadas no estado inteiro. Mas não são todas que tem. Não são todas as cidades nem que tem delegacia especializada. Entendi, né? entendi. Então, depende muito da estrutura da cidade, da comarca, né? E hoje, esses advogados e advogadas que estão nesse movimento, eles não recebem nada? Para fazer o atendimento na delegacia, não. Tá. Né? Eles podem depois virem a ser nomeados se eles vão fazer o acompanhamento do processo criminal, né? Por exemplo, eles vão fazer eles têm uma audiência, né? Uma audiência prevista na Lei Maria da Penha, inclusive, que é para saber ali como que foi a história, se pode ser se continua o processo, se não continua, enfim. Agora, por algumas modificações da lei, o processo continua, inclusive por impulso do Ministério Público, mas nessa audiência pode-se saber qual é a situação da mulher, né? Porque a mulher é a maior prova dentro do processo, por mais que ela fale. E isso acontece muito, elas vão num momento de desespero e depois se arrependem. Então, elas se arrependiam, o processo era arquivado. Agora, o Ministério Público continua. Só que a prova maior é ela. Então, depende muito dela, né? E assim, existem muitos julgamentos também dessas mulheres que se arrependem e voltam e daqui a pouco estão lá na delegacia de novo. Só que ninguém está passando o que ela está passando. Não tem como julgar. Não tem como julgar, né? Sabe? Não tem. Você não sabe qual que é a estrutura, qual é a perspectiva que ela olha, né? Isso. Então, assim, não tem como julgar. Aí tem aquela questão de sei lá, 15 anos, um casamento, né? Tem com um filho, 2 filhos, Exato. 3 filhos. Não é fácil, né? Não. Às vezes não é fácil nem você se divorciar quando não existe um narcisismo, não existe, então já não é fácil uma separação. Exatamente. Que não é desse movimento. Imagina assim, que a pressão que... E tu percebe se tem ao inverso, a mulher também? Isso vocês têm essa informação?
Tem. A gente tem, a OAB por elas não atua nesse caso, né? Aí, mas a gente sabe de casos que o homem é sim agredido pela mulher, né? Fortemente agredido, inclusive, às vezes ele fica também submisso a ela, né? Mas em proporção assim é infinitamente menor, né? Existe uma estatística, psiquiatras que eu acompanho, que a grande maioria são homens, né? Mas que existe sim uma Existe. parcela pequena de mulheres. Você atende esses casos? Atendo a mulher, né? Você Não atende a atendo a mulher mulher, que o atendo a homem é mulher. narcisista. Isso, Mas já isso, chegou isso, ao isso. inverso, um caso assim para você? Já chegou para consulta também. Nunca atuei num processo defendendo um homem nessa questão. Mas eu tenho vários clientes que são homens, né? E o que eu acho muito bom, porque às vezes o homem ele tem uma resistência a procurar a advogada mulher. Eu já tive, né, tenho ainda clientes que falaram assim, olha, eu tive um pouco de resistência de procurar uma advogada mulher, mas falando com você, vamos... daí eu, Então, é o que a gente estava falando. exatamente. Né? Então, assim, e eles... já vi homens sendo manipulados pela mulher no relacionamento. Por exemplo, clientes meus, não que sofreram abuso ou violência, mas de manipulação, sim, já teve. E, Manu, essa questão, né, de o homem tinha um pouco de resistência, isso eu já percebi também muitas vezes quando eu vou falar sobre o plano de saúde, principalmente para a diretoria de empresa maior, diretores, donos de empresa. Então, assim, eu percebo que tem mas depois que a gente conquista a confiança deles, aí eu acho que é mais difícil quebrar essa confiança. Isso a gente tem de mais positivo, né? Realmente, a gente pode batalhar um pouco mais para conseguir essa confiança, mas quando o homem realmente confia no trabalho de uma mulher, aí é bem difícil. É bem difícil ele mudar daí. Porque ele... É complicado dizer isso, porque de uma forma que não ofenda, mas existe essa confiança, essa lealdade, essa honestidade da mulher, talvez mais... não posso dizer mais firme do que o homem, porque eu acho que isso não é uma questão de gênero, né? É uma questão de personalidade. Característica, né? É característica, mas a gente vê que quando a mulher ela se empenha, né, muito para fazer aquilo e ela vai fazer aquilo, dificilmente ela vai fazer de qualquer jeito, dificilmente ela vai deixar algo corromper aquilo que está acontecendo, sabe? Acho que é isso que eu quero dizer. É bem isso mesmo. E eu vejo em outros mercados, hoje menos, mas há muito tempo atrás, ali 10 anos, tal, existia até na parte de plano de saúde realmente dinheiro envolvido, sabe? Sendo corrompido mesmo com dinheiro, homem com homem. E eu acho que a mulher já não faz isso. Pelo Isso menos que eu eu, quis entendeu? dizer. Pelo menos eu. Mas eu acho que, se você for olhar em estatísticas, assim, até porque se você for olhar os crimes mesmo, né? Por que mais mulheres estão presas e por que mais homens estão presos, né? Quais os crimes? A maioria das mulheres é tráfico, né? Então, assim, ó, esses crimes de estelionato, de alguma coisa nesse sentido, e até crimes mais bárbaros, eles têm um número maior de homens que cometem do que a mulher, né? Então, assim, ó, talvez aí um psiquiatra, psicólogos, terapeutas possam falar melhor sobre o porquê que chega nisso. E a mulher, a maioria delas, inclusive, foram colocadas no tráfico pelos namorados, pelos maridos, né? Então, assim, ó, não que não que não tenha, não né? que não tenha. Não que não tenha, mas se pegar em quantidade. Isso, em índices. Em quantidade. E eu volto para aquilo, né? Aquilo que a gente estava falando antes. A mulher, ela tem um propósito mesmo, né? E se acontecer de ela entrar, às vezes, num tráfico, numa situação mais perigosa, tem o envolvimento do homem, daí tem o amor, tem a paixão. Mas, claro, né, a gente sabe que não tem mulheres que daí também não entram nessa vala, né? Daí por elas mesmas e tá tudo, né? É por elas, né? Não vamos aqui generalizar, mas estatisticamente falando, é dessa forma que acontece. Sim, com certeza. E, Manu, o que você pode falar para as mulheres que já perceberam ou que em algum momento
começou a chamar a atenção de que elas estão sendo manipuladas, que pode ser um narcisista ao lado dela. Qual o recado teu para elas? Não silencie, não deixe de falar. Fale com uma amiga, fale com alguém do teu trabalho. Não quer falar com ninguém que te conheça? Procure uma terapia. Às vezes não tem dinheiro, tem psicólogos, né? A gente tem a Casa da Família em Balneário Camboriú, tem os CRAS, tem CREAS em todas as cidades. Não deixe de falar. Isso assim, ó, é o fundamental. Porque você falando com alguém, essa pessoa vai te ajudar a entender se... Às vezes você pensa assim, não, eu nem vou falar, porque além de ter vergonha, não é nada. Não vai dar nada. Não dá nada hoje, não dá nada amanhã, mas um dia dá. Então, assim, ó, fale que essa pessoa vai te ajudar a perceber o que pode estar acontecendo, né? Então, assim, ó, se eu posso dar um conselho não silencie. Não silencie. E como você falou, observar os sinais. Sim, porque eles começam sutis, né? Começam sutis com algo que deixa a mulher mais apaixonada ainda, que parece que ser aquele cuidado, né? Não vai assim, não coloca assim. Então, assim, não fale com ele. Daí você pensa assim, não, ele está com ciúmes de mim. É porque ele me ama, porque ele quer me proteger, né? Mas não são movimentos sutis. Entende? Então, assim, ó, se você começou a ter uma pulguinha atrás da orelha, não silencie. Converse com alguém sobre isso. Que legal. Manu, tem algum telefone, agora tu lembra de algum telefone que elas possam ligar, ou Instagram que elas possam acessar? Tem o 180, né, que é o Disque Denúncia, que pode ligar, é nacional, né, 24 horas. Na Casa da Família também eu sei que tem um número, agora eu não me recordo, mas se procurar na internet tem o número da Casa da Família, onde também tem pessoas que atendem. Tem esse atendimento, né, nas segundas e terças na delegacia. Se você não quer fazer um boletim de ocorrência, mas você só quer conversar sobre isso, vai ter um advogado lá da 1h30 às 4h, segunda e terça-feira, na delegacia especializada de Balneário Camboriú, que fica na Marginal. Né? Se você é de outra cidade, o CREAS ou o CRAS da tua cidade vai ter lá um psicólogo, um assistente social que vai poder conversar contigo. Tá. Então, mulheres, saibam que vocês estão protegidas. Vocês têm advogados, como a Manu falou, tem o telefone 180, tem os CRAS, é isso? CRAS. Não silenciem, vão atrás para... Às vezes, a gente acha que é só uma pulguinha atrás da orelha e não é. Então, converse com quem é especialista. E quem precisar de uma advogada da família ou sucessão, certo? Temos aqui a doutora Emanuele Carnevale. Me deu um rosa agora. Me deu um rosa. Manu, a gente encerra por aqui. Muito obrigada. Vamos divulgar esse podcast para as pessoas entenderem sobre isso, sobre a violência doméstica, sobre a tua mudança de vida também, a diferença que fez para você, sobre os cuidados com a saúde, plano de saúde. Eu acho que a gente, de alguma forma, tem que atingir as mulheres com esse tipo de material. Exatamente. E assim, ó, o que eu digo não que eu seja exemplo, que eu fale por ser exemplo, mas se uma pessoa totalmente sedentária, com 46 anos, sem nunca ter feito, né, alguma coisa de exercício, começou a se cuidar, sempre é tempo, né? Então, olhe para você, viva o teu momento, né? E acredite que sempre você pode fazer melhor. Então, tá bom. Muito obrigada, Manu, pela conversa. Adorei. Falei para ti que passava rapidinho. É verdade, né? Passou mesmo. Qual que é o teu Instagram? Emanuele, com 2 L's, Moc. Emanuele, M-O-C. M-O-C, ok. Pessoal, e o Instagram da Berg é o @bergcorretoras.oficial. E o Instagram da Leiriane, que é onde vocês vão ter o link da conversa de valores, é @LeirianeVKlettenberg. É só digitar Leiriane V que vocês já vão achar, porque só tem uma Klettenberg, certo? Muito obrigada, Manu. Obrigada, obrigada pela conversa.